Você acha que o Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe com o Livro dos Espíritos em 1857, tem alguma coisa a ver com a realidade que a gente vive hoje? Hoje nós estamos no século XXI. Internet, tecnologia, uma série de questões que simplesmente não existiam no século XIX. Você acha que o Espiritismo consegue responder essas questões? Olha, consegue. Consegue porque a grande proposta do Espiritismo é de não ser apenas um conhecimento teórico, mas é de trazer uma conexão desse conhecimento com a nossa vida. E isso tem a ver com a realidade de hoje, do século XXII, do século XXIII, tem a ver com a nossa vida que a gente leva sempre enquanto humanos, seres humanos e seres espirituais. E é isso que a gente vai ver agora. Espiritismo hoje está começando. O tema do nosso programa de hoje é família. Por que a gente nasce numa determinada família? Por que tem famílias que são tão unidas? Por que tem famílias que são tão desunidas? Porque simplesmente não há famílias. E para conversar com a gente, para responder essas questões, para refletir um pouco, a gente está com o presidente do Centro Espírita Leon Denis, Hélio Washington. É um prazer muito grande ter você aqui. É muito bom estarmos juntos, é muito bom podermos ajudar na divulgação da doutrina espírita, que é a missão principal do Centro Espírita Leon Denis, num tema tão importante, num tema tão atual que é família. Família, a ideia genial de Deus, né? Os espíritos nos dizem isso. Então, estamos muito felizes por aqui estarmos com essa oportunidade do estudo, com essa oportunidade de ajudarmos na divulgação da doutrina espírita. E para nos ajudar a tratar desse tema, eu estou aqui com a Giovana Vitória Ramiro Miranda, que tem 14 anos. Obrigada por você estar aqui, Giovana. E com o Leonan Roque, que é um rapazinho de 10 anos. Obrigada também, Leonan. E a gente vai começar esse tema tendo algumas questões, duas questões, na realidade, do Livro dos Espíritos. Do capítulo 7, que fala sobre a lei de sociedade. A primeira delas, que eu acho fundamental, é a seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta tem 4 palavras. Uma recrudescência do egoísmo. E a outra é a seguinte: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem deve progredir sozinho. Ele não pode, sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Hélio, essas perguntas são muito importantes, mas a gente vê também que quando se fala em recrudescimento de egoísmo e quando também se fala em embrutecimento, a gente percebe que em algumas famílias nem sempre existe a paz, em outras existe uma harmonia. Por que tem tanta diversidade de famílias e no contato com as famílias, entre os familiares? Bom, penso que é porque o homem não segue as orientações, ainda não segue as orientações de Jesus para todos nós. Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, tratar o outro da mesma maneira que nós gostaríamos que o outro nos tratasse. E os Espíritos nos dizem que existem as famílias espirituais e as famílias materiais. As famílias espirituais são espíritos que pensam, que têm o mesmo objetivo, que têm uma mesma sintonia. A família material, muitas vezes o espírito é colocado nessa família para que ele possa
aprender a amar uns aos outros, amar aquele que o fez mal, que o maltratou, em encarnações anteriores. No capítulo 14 do Evangelho, né, honrai vosso pai e vossa mãe, fala exatamente sobre isso, no item 9, quando o Espírito fala para a gente que o Espírito, ao reencarnar, antes de reencarnar, ele vê aquela família, e muitas vezes ele desiste quando vê naquela família, nos pais, aquele que o prejudicou, aquele que o maltratou, e ele diz, e se ele não tiver ajuda, não tiver orientação, ele muitas vezes desiste. Depois, quando ele, seguindo a orientação do seu amigo espiritual, resolve realmente aceitar aquela, vamos assim dizer, missão, aquele tarefa, trabalho, né? hein? Aquela tarefa, mas aí você vê que muitas vezes, você vê por que famílias, mães, pais, não há amor nenhum entre pai e mãe, e o outro é um amor excessivo, um amor grande entre o pai, a mãe e o filho, a filha. Então é tudo em decorrência do que o Espírito veio, daquilo que ele precisa fazer. Ele está ali para aprender a amar, ele está ali para aprender a compreender, está ali para aprender a se sentir bem, entrar em sintonia com aquele espírito daquela mãe, daquele pai. Então a família, como os Espíritos nos dizem, uma ideia genial de Deus, é para que nós possamos nos amar, colocar em prática principalmente as orientações de Jesus para todos nós, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, tratar o outro da mesma maneira que gostaríamos que o outro nos tratasse. Então é isso que eu penso. E a recrudescência, como o livro dos Espíritos nos diz, se abolíssemos a família, aumentaria muito o egoísmo, porque o homem, a lei é de sociedade, o homem precisa estar junto para aprender a amar uns aos outros e para aprender até intelectualmente mesmo ser orientado por aqueles que nos precederam. Pois é, que essa resposta é uma resposta muito importante quando fala da recrudescência do egoísmo, Isso. Porque quando se vive junto e você está ali junto, é um teste para o teu egoísmo. Você tem que ceder, você tem que pensar um pouco no outro. Então, realmente é um aprendizado e possivelmente daí vem tantos conflitos, né? A gente precisa aprender a amar uns aos outros, né? E você disse bem, o livro dos Espíritos nos diz bem, precisamos estar juntos a compreender, a desculpar. Existe um capítulo do Evangelho que é a caridade da compreensão. Precisamos estar juntos para aprender a desculpar uns aos outros, a amar uns aos outros. Essa é a função principal, porque hoje eu não amo, eu só amo meu pai, eu só amo a minha mãe, e eu estou ali para aprender a amar o meu pai e a minha mãe, e o meu pai e a minha mãe está ali para me amar. Até aqueles que foram colocados no lugar de pai e de mãe. Muitas vezes a gente vê famílias, espíritos, que crianças perderam o pai, perderam no sentido material naquela encarnação, por um motivo qualquer. O pai desencarnou, abandonou, a mãe desencarnou, abandonou, aquele espírito é uma prova para aquele espírito, é uma prova para aquela mãe, mas a gente está ali para aprender a superar. E vai ter Deus, a bondade de Deus é tão grande, a bondade dos espíritos é tão grande, que coloca uma outra pessoa no lugar do pai, no lugar da mãe. Às vezes é o avô, às vezes é uma avó, às vezes é uma outra pessoa que nem é da família material, mas que foi colocada ali para fazer o papel, para fazer, ter o objetivo de ajudar. E a gente vai vendo que em encarnações anteriores, por que aqui isso acontece, e aí só a lei de Deus que vai nos explicar. E muitas vezes, como nosso querido Altivo falava,
isso é papo de guia, porque não dá para a gente entender o porquê que aquela pessoa ficou naquele lugar, naquele local. Isso aí você vê a ação dos espíritos nos ajudando, orientando, sustentando. A gente tem um time lá em cima nos ajudando. Eu acho que... Dá licença, Giovana, porque eu acho que o Leonan, ele tem uma questão para falar sobre essa questão de paz, né, Leonan? Conforme a gente já conversou antes. Eu não tenho pai, não tenho mãe. E isso mexe, porque quando eu tinha meus 3 anos de idade, minha mãe morreu, e quando eu tinha 8, meu pai morreu. Então isso mexe, eu só tenho minha avó e minha tia, que cuida de mim. Mas você vê que a bondade de Deus é tanta, né, que colocou outras pessoas, outros espíritos no lugar do teu pai, no lugar da tua mãe, no lugar, quer dizer, formou uma família, não é? Você disse no início que estava triste, chateado por você não ter pai e não ter mãe. Nós entendemos a doutrina espírita, todos nós entendemos isso, mas nós precisamos entender que a bondade de Deus é tanta que ela colocou outras pessoas no lugar do teu pai e da tua mãe. E mais tarde, quando você crescer, quando você virar um homem e constituir uma família, essa experiência, essa falta que você está sentindo, isso vai ser importante para você no trato com os teus filhos, no trato daqueles espíritos, daquelas crianças que estarão junto a você. Você vai colocar em prática o ensinamento de Jesus quando disse que precisamos amar uns aos outros. Então você vai amar muito mais aqueles que estarão ao teu lado, que serão teus filhos, que serão seus sobrinhos, que farão parte daquela família, porque você está sentindo falta disso. Mas a gente tem sempre que ter em mente que Deus, na sua bondade absoluta, não nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus colocou outras pessoas, outros espíritos, no lugar do teu pai e da tua mãe. Agora, por que o teu pai desencarnou cedo, você tinha 8 anos? Por que a tua mãe desencarnou cedo, quando você tinha só 3 anos? Isso aí só os espíritos superiores podem responder, mas a gente pode dizer a você o seguinte: estava dentro do cabimento da lei. Nada acontece por acaso, tudo tem um objetivo, tudo tem uma razão de ser. E como você disse, né, Hélio, ele não está sozinho, ele ganhou uma nova família, ele tem uma nova família. Uma nova mãe, um novo tio. E isso é importante que você até aprenda a valorizar. Isso é importante. Nós compreendemos, todos nós compreendemos essa, vamos assim dizer, tristeza. Você gostaria de ter aí no pai encarnado, uma mãe encarnado, um pai que estivesse junto a você, mas Deus, na sua bondade absoluta, colocou outros espíritos para fazer o papel daquele pai, daquela mãe. E a gente vê na vida exemplos em todos os sentidos, nos esportes, em todas as vidas, pais e mães que desencarnaram cedo e que Deus, Jesus, na sua bondade absoluta, colocou outros no lugar para fazer o papel de pai, o papel de mãe. É isso que é importante que nós termos em mente. Deu para entender? Deixa eu passar para a Giovana. O que é, Giovana? Sua mãe ou algum parente seu ainda faleceu assim, ou ainda vivo, sua mãe ou seu pai? Praticamente assim. Sua mãe ou seu pai é vivo? Não. Todos, meu pai e minha mãe são já desencarnados. A minha mãe desencarnou, eu tinha 18 anos. Minha mãe desencarnou com 42 anos. E meu pai desencarnou bem mais tarde. Eu já estava formado quando ele desencarnou. Mas, repito, comigo também aconteceu com a irmã da minha mãe, a minha tia Nice, ela se colocou no lugar da minha mãe.
Então eu tenho por ela tenho um amor muito grande pela minha mãe. Agradeço muito a ela a oportunidade que ela me deu, junto com meu pai, de eu ter encarnado, mas com o tempo, aquele amor maternal, aquele amor filial, eu passei para a minha tia, que era irmã de minha mãe, e tivemos uma família feliz. Deus, repito, que eu falei para o amiguinho aqui, Deus não nos desampara, Deus está sempre, nós nunca estamos sós. Tem sempre um Espírito ao nosso lado, nos ajudando, orientando, sustentando. Nas duas esferas, tanto na esfera espiritual quanto na esfera material. E nada é por acaso. Minha mãe morrer, desencarnar com 42 anos, deixando 3 filhos pequenos, claro que estava dentro da programação reencarnatória dela. Sofreu, a gente sabe que ela sofreu aquela angústia de ver a doença grave, saber, ter a intuição que vai desencarnar, o medo de deixar as crianças sozinhas, mas Deus não desampara e coloca outros no lugar de pai e de mãe. Antes de você fazer a sua outra pergunta, eu me lembrei do Chico, né? Do nosso querido Chico Xavier, que ficou órfão de mãe, acho, se não me engano, aos 5 anos, muito criança ainda. E passou por situações difíceis. Ele foi criado momentaneamente por uma pessoa que fazia com que ele passasse por situações muito difíceis. E está aí o nosso Chico, que nos trouxe tantas informações e tantos exemplos de amor. Exemplo de amor ao próximo. Então, eu quero saber uma pergunta assim, porque você fala assim, tipo assim, Deus leva alguém, aí as pessoas falam assim, por que Deus levou meu filho, levou minha filha, essas coisas. Então, eu fico com dúvida, entendeu? Nessas coisas, porque fala assim, levou, porque levou, não era para levar, quer levar outra pessoa, entendeu? Eu fico com dúvida. Bom, olha só, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não castiga ninguém. Nós nascemos com uma programação de tempo de vida, até uma programação reencarnatória. Muitas vezes, uma pessoa jovem desencarna, aquilo estava na programação reencarnatória dela. Antes de ela encarnar, por um motivo qualquer, por uma causa, ela reencarnou tendo a intuição que iria desencarnar cedo, e iria passar por determinada prova. Ela e aqueles que o cercam. Então a prova para aquela mãe que desencarna cedo, também é uma prova para aqueles que estão junto a ela. É uma prova também para os filhos, é uma prova também para aqueles que ficaram encarnados. Então é importante que a gente tenha em mente que Deus não castiga ninguém. Eu vou fazer com que a mãe do Joãozinho desencarne para ele sofrer. Isso não existe. Tem uma programação, tem uma razão de ser. Há uma programação reencarnatória para todos nós, tanto para aqueles que desencarnam aparentemente cedo, né, antes do tempo, e para aqueles que ficam, para aqueles que estão encarnados. A gente tem que ter em mente que isso é importante a gente botar em mente. Deus é bom, é misericordioso e justo. Nós não podemos perder isso de vista. Deus é bom, misericordioso e justo. E tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Há um objetivo porque aquilo está acontecendo. Mas, Hélio, pegando carona na questão da Giovana e do Leonan, como é que o Espiritismo pode nos ajudar a quem ficou aqui e que perdeu uma pessoa tão querida? Um pai, uma mãe, um irmão, um primo. Como é que o Espiritismo nos ajuda a vivenciar essa situação? Em primeiro lugar, Mônica, é o seguinte: nós nunca perdemos nada, né? Aquele espírito desencarnou, como exemplos tem, que outros espíritos são colocados
no lugar e aceitam aquela missão para suprir aparentemente aquela falta física, aquela falta material que aquele espírito vai trazer. Então a gente tem que ter isso em mente. O Espiritismo nos explica que Deus é bom, é misericordioso e justo. E tem uma razão de ser. Há uma razão de ser nas nossas dificuldades materiais. Até para que a gente possa, analisando, quem sabe por que, se em encarnações anteriores eu não valorizei a vida, não valorizei estar em família. Então, como nosso amigo, querido amigo Altivo, presidente fundador do CELS, isso é uma conversa que nós não temos como analisar porquê da coisa. Agora, nós temos que ter em mente que Deus não desampara ninguém. E nós nunca estamos sós. Sempre terá alguém que vai nos ajudar, orientar, sustentar. Mesmo que não seja da nossa família física encarnada. É um amigo, é um colega de trabalho. Alguém sempre vai nos ajudar e orientar. Giovana, você quer algum esclarecimento? Não? Leona, você quer fazer alguma outra pergunta? Hélio, então vou deixar você com as suas palavras finais, falando sobre esse tema importante que é a família, e a gente acabou discutindo muito perda de pessoas queridas na família, sobretudo para crianças, né, e jovens que subitamente se sentem desamparados, né? É muito importante a gente, todos nós, estudarmos a doutrina espírita. O jovem estudar a doutrina espírita, estudar o livro dos Espíritos, estudar o Evangelho, é muito importante para entender o que está nos acontecendo, entender e compreender essa perda, entre aspas, né, de pai, de mãe, perda daquele ente querido que nós gostamos muito. Como médico pediatra que sou, às vezes dentro do consultório, outro dia mesmo, uma criança, da idade do coleguinha aqui, de 8 anos, ele foi no consultório e a mãe disse para mim assim, ele está muito triste. Eu falei, mas está muito triste por quê? Não, porque o avôzinho dele tem 2 semanas que faleceu. E era o avô que levava ele para a escola, e era o avô que trazia ele da escola para cá. Então ele está muito triste. No princípio ele não quis comer, ficou muito abatido. E eu perguntei a ele assim, e aí, como é que você está? Como é que você está se sentindo agora? Aí ele falou assim, estou mais calmo. Eu sei que meu vovozinho agora virou uma estrelinha no céu. Eu falei, tudo bem. O virar a estrelinha no céu, para aquele momento, para ele, vamos assim dizer, é tranquilo. Mas o que a gente precisa depois, mais tarde, que essa mãe vai poder ter que explicar para ele, que o vovozinho dele não virou estrelinha no céu. É um espírito, como nós, que desencarnou. Passar para ele que todos nós somos espíritos e que, pela bondade de Deus, encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. E temos um objetivo, que é chegar à perfeição. Por isso que a importância absoluta da evangelização infantil, importância absoluta da evangelização para as crianças. E vamos falar para as crianças de acordo com o conhecimento que ela tenha, com o conhecimento daquilo que ela possa entender. Aquela mãezinha falou para aquele espírito ali, o vovozinho virou uma estrelinha no céu. Mas aquilo não vai. Ele, com o passar do tempo, com o amadurecimento, ele vai ver que isso não é real, não é a realidade. Então vamos ter que explicar, a mãe vai ter que explicar o que está acontecendo. E torna-se muito mais fácil a compreensão da vida com o conhecimento da doutrina espírita, que nos dá essa visão de espírito imortal e nos dá a visão da
imortalidade da alma e da bondade de Deus, da bondade dos Espíritos amigos e bondade de Jesus nos orientando, sustentando, amparando o tempo todo. Pois é, como você disse, muitas vezes se afasta de nós, né, pela desencarnação, pessoas que a gente ama, mas a bondade de Deus coloca no nosso caminho outras pessoas tão queridas, e eu sei que isso traz muito sofrimento, mas o importante é que a gente fique atento para os queridos, para os nossos amores que chegam e não tão ligados, embora essa ligação seja eterna, para aqueles nossos queridos que já foram. O nosso programa de hoje está acabando. Eu quero agradecer a Giovana, ao Leonan e agradecer também a você, Hélio, por estar aqui conosco, conversando sobre um tema que é um tema difícil, né? E espero que a gente volte a se encontrar em breve. Se Deus quiser, Deus quer, só depende de nós, né? É isso aí. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui participando desse programa, que é muito importante no sentido de nós ajudarmos na divulgação da doutrina espírita, que é um papel muito importante para todos nós que somos espíritas. Além de ajudarmos na divulgação da doutrina, o mais importante para todos nós é colocarmos em prática, em nossas vidas, esse conhecimento adquirido, que é ainda difícil para nós, colocar em prática em nossas vidas o conhecimento da doutrina espírita. Viver o que a gente já sabe. Vivenciar. Então é isso, pessoal. O nosso programa de hoje está terminando. E se você quiser entrar em contato conosco, nós vamos à sua casa espírita, reunimos a mocidade, levamos um entrevistado. O nosso e-mail está aqui embaixo, é hoje@espiritismo.net. Até a próxima semana. Tchau.